Continuando a nossa aula das rosas com uvas, vim ensinar para vocês essa rosa um pouquinho mais escura, tá? Que foi ensinada aqui. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gessiane, sou professora de pintura em tecido e vim te ensinar o passo a passo dessa linda rosa para complementar esse projeto. Vamos lá? Para fazer essa outra rosa aqui, então nós vamos começar. Eu vou manter algumas pétalas aqui iguais para trazer um aspecto mais iluminado. Então, eu vou repetir aquele mesmo processo que foi ensinado na outra rosa, da aula onde eu ensinei a rosa, da live onde eu ensinei a pintura da rosa, que foi utilizando magenta e o uva para poder fazer o sombreado. Então, o magenta para trazer aquela cor mais clara, mais vibrante, e o uva para poder sombrear. Então, nessas que estão aqui na frente, essas três, eu vou manter aquele mesmo processo. Então, vem, ó, preenchendo com magenta, fazendo o contorno aqui com magenta das pétalas e sombreando utilizando uva. Lembrando que já tem o passo a passo dessa rosa completa aqui na opção de lives. Já essas pétalas aqui de baixo, eu vou deixar um pouquinho mais escura, essas duas aqui de baixo. Então, apesar de usar um pouquinho ainda do magenta, só para poder trazer um ponto mais iluminado nas pontinhas, assim, para não dar aquela diferença de cor muito brusca ali. Então, eu venho com um pouquinho do magenta em alguns pontos, mas elas serão mais escuras mesmo. Então, vou preencher bastante aqui, a maior parte, porque todos os detalhes que eu for fazer vão ser depois com as outras cores escuras que eu vou trabalhar aqui por cima. Então, aqui, ó, pode vir utilizando o uva para preencher praticamente ela inteira, deixando só alguns pontos ali onde eu vou mesclar com um pouquinho do magenta. Porque todos os efeitos trabalhados aqui vão ser através das cores mais escuras. Ó, venho mesclando um pouquinho ainda do magenta para não dar aquela diferença rápida de uma cor para outra. Ó, mantendo os contornos certinhos. E faço todo o restante do preenchimento com uva, ó. Vou repetir o mesmo processo nessa outra, trazendo um pouquinho do magenta aqui na lateral para fazer uma divisão da cor. E pode trazer um pouquinho aqui por cima também. E depois o restante é só vir mesclando com uva. Preenchendo todo o restante aqui com uva mesmo. Que essa rosa aqui, como ela tá mais para baixo, eu quero deixá-la um pouquinho mais escura do que as outras. Trazer essa diferença para não ficar tudo padronizado, todas as rosas idênticas. Ó, fiz o contorninho, trouxe a sombra aqui por baixo e finalizo esfumando. Antes de vir para as pétalas do meio, em que nós vamos trabalhar também da mesma forma com que eu ensinei na outra, eu já vou fazer os pontos mais profundos, os pontos de sombra mais marcados, porque as cores que eu vou trabalhar aqui em cima, eu vou utilizar também o uva, que algumas pétalas eu vou precisar escurecer um pouquinho mais. Então, vem aqui reforçando primeiro, já fazendo esses pontos mais marcados de sombra com berinjela, para depois só voltar trabalhando nas pétalas de cima. Então, o processo é o mesmo em que foi ensinado nas outras. Volto, reforço as dobrinhas, vou trazendo mais profundidade, demarcando um pouquinho mais
aqui as sombras, para trazer um destaque ainda maior nesses detalhes em que nós vamos trabalhar aqui no meio. Então, pode vir, ó, fazendo os mesmos efeitos, reforçando. Muito cuidado para não escurecer muito também, vir de pouquinho a pouquinho. E à medida com que precisar colocar um pouquinho mais, é só voltar e realçar. Ó, esse daqui de baixo, ele vai ser mais escuro porque eu preenchi essa pétala, a maior parte dela utilizando uva. Então, essa pétala aqui embaixo, ela vai ficar um pouquinho mais escura do que as outras mesmo. Que eu tô jogando toda a sombra aqui, ó, pro ladinho de cá. Toda a sombra desse ponto aqui, eu tô jogando pro lado de cá. Então, automaticamente, ela vai ficar mais escura. Faço aqui os pontos mais sombreados. São esses pontos aqui, ó, em que eu trouxe mais a intensidade da sombra pra cá. E venho jogando as pinceladinhas. Também pra dar um aspecto das dobrinhas, das nervuras aqui da nossa rosa. Repito o mesmo processo, ó, que eu já vou trabalhar com essa intensidade do berinjela para criar aqui a dobrinha. E vou repetir o mesmo processo do lado de cá. Ó, pode puxar, ó, umas pinceladinhas para dar aquele efeito. E repito aqui a sombra do lado de cá também. Vou esfumando os cantinhos e jogando as pinceladinhas. Ó, pode vir também, ó, colocar a dobrinha na lateral da pétala. Essas 3 pétalas eu mantive conforme eu ensinei nas primeiras rosas, na outra rosa. Agora, essas daqui, eu já vou começar a escurecer um pouquinho mais, porque eu joguei toda a sombra pro lado de cá. Porém, aqui eu sigo na lateral, mantendo o flor de malva ou lilás, qual que vocês tiverem aí, que vai ter essa facilidade de poder pintar, ter aí na mão de vocês mesmo. Ó, vim com flor de malva aqui por cima e venho pro ladinho de cá, ó, escurecendo. Vou escurecer um pouquinho mais. Ó, então, aqui eu trouxe a cor uva para deixar mais escuro esse cantinho aqui mesmo. E vou mesclando com flor de malva. Vou deixar esse lado mais sombreado. Então, a gente vai mudando um pouquinho a intensidade aqui das cores. Posso trazer ainda assim um pouquinho do flor de malva na pontinha. Mas ela vai ser bem mais escura. Então, já vem, ó, com uva preenchendo praticamente toda essa pétala. Depois, nós vamos trabalhar na separação com os tons mais escuros. Viu que aqui chegou, as duas juntaram? Não tem problema. Ainda vamos utilizar as cores mais escuras para poder fazer os pontos sombreados, realçar toda
essa divisão de uma pétala para outra. Aqui no cantinho eu vim com um pouquinho bem mesclado, ele tá bem clarinho, do flor de malva, mesclando ali. E essa daqui eu posso até deixar bem escurona mesmo, então já venho preenchendo ela inteira com uva. Como se ela tivesse bem mais sombreada mesmo do que as outras pétalas, principalmente por estar bem por baixo. Então, eu vou entrando com um pouquinho do flor de malva em alguns pontos dessas pétalas aqui, só para fazer aquela divisão sem que fique tudo escuro de uma vez. Eu venho diminuindo a intensidade pouco a pouco. Ó, cheguei aqui no cantinho. E demarquei bem certinho aqui os cantinhos. Assim como eu trabalhei nas outras, vou voltar aqui com berinjela, fazendo a sombra nos cantinhos para poder criar essa divisão de uma pétala para outra. Pode jogar umas pinceladinhas também para poder realçar aquele efeito. Então, é só seguir o mesmo processo. Aqui, ó, eu venho por baixo dessa pétala aqui e faço o sombreado mais escuro, deixando a bordinha aqui mais clarinha mesmo. Também vou trazer aqui no cantinho para dar aquele efeito da dobrinha da pétala, aquele ponto de profundidade que parece que fica uma conchinha. Então, vem aqui por baixo e puxo esse efeito. Sombreando bem mais essa partezinha aqui de baixo mesmo. Não vou chegar no contorno, que eu quero que o contorno fique um pouquinho mais claro. E agora, essa pétala aqui de baixo, ela já fica mais escura mesmo. Eu já vou trazendo uma intensidade maior aqui nos cantinhos, demarcando a divisão de uma pétala para outra, para sobressair bem. E puxo umas pinceladinhas. E aqui eu vou trazer um pouquinho mais pro cantinho de cá, ó. Deixar um pouquinho mais escuro esse cantinho aqui. Posso manter o contorno da pétala, da lateral da pétala, mas eu vou trazer essa sombra um pouquinho mais intensa pro lado de cá, ó. Da mesma forma que eu vou trazer um pouquinho aqui no cantinho, sem tirar muito o contorno. O contorno eu quero que mantenha ali a cor do uva. A profundidade aqui, depois de feita essas pétalas, a profundidade eu fiz ela inteira com berinjela, vou deixar mais escuro mesmo. Agora eu vou trabalhar aqui na parte desse copinho aqui da boca da rosa, as pétalazinhas viradas. Esse ponto aqui é mais sombreado mesmo, então vou manter o uva aqui no cantinho. Ó, venho com uva já preenchendo. Esse cantinho para ter esse ponto mais sombreado mesmo. E aqui do ladinho de cá, eu venho mesclando, já mesclando aqui com flor de malva. Trago um pouquinho do berinjela também aqui para baixo para poder sombrear.
fazer essa divisão das pétalas. Vou deixar aqui os cantinhos mais escuros também dessa pétala aqui, ó. É uma pétalazinha que está por dentro e um pouquinho só do flor de malva por cima. Para dar esse destaque aqui por cima dela. Da mesma forma, eu vou utilizar o uva nessa daqui também. Preenche ela praticamente inteira com uva e vem com um pouquinho do flor de malva mesclando junto para clarear um pouquinho mais. Vou trabalhar da mesma forma nessas outras aqui. Vou utilizar uma quantidade aqui do uva, mesclando com flor de malva, para não ficar aquele tom bem clarinho. Ele vai ficar uma tonalidade mais clara, porém bem mesclada aqui com uva. Não vai manter como padrão aqui o flor de malva igual foi nas outras. E depois de feito todo o processo, repetindo aqui, ó, repetir o mesmo processo nessas outras pétalas, eu venho com branco fazendo o processo de iluminado. Pouquinha tinta, igual a gente trabalhou nas outras também. Então, vem, ó, tiro o excesso do branco no pincel e venho só com a sujeirinha esfumando, ó. Sem encostar muito no contorno. Não utilizando muita tinta, bem suave mesmo, pouquinho só da tinta branca. Só para trazer um ponto um pouquinho mais arredondado, reforçar esse redondinho das pétalas que estão mais caidinhas para fora. Até mesmo em cima desses pontos mais escuros, a gente pode trabalhar com um pouquinho desse branco esfumado também, ó, para dar esse efeito mais arredondadinho. E aqui é só repetir o mesmo processo que foi ensinado na outra, utilizando o branco com leveza para poder iluminar e realçar ainda mais o volume dessas pétalas. E nessas pétalas mais escuras pode trabalhar também utilizando um pouquinho do flor de malva, para não ficar totalmente branco. Comente aqui o que você achou dessa rosa mais escura e já se prepare para as próximas lives que eu tenho certeza que você vai amar. E se ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula.